salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, projeto do Pai. Foi Deus quem quis assim, pra que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. Graça e paz. Segundo o teólogo Luiz Berkoff, Deus ele se revela não só em seu nome, mas até mais particularmente em seus atributos, isto é, nas perfeições que são atribuídas ao ser divino na Escritura Sagrada, ou são visivelmente exercidas por ele nas obras da criação, na providência e na redenção. Então, segundo o escritor teólogo Luiz Berkoff, o ser de Deus, na verdade os atributos de Deus, se revelam nas obras da criação, na providência e na redenção. Então, como falamos, no último estudo, podemos refletir sobre os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis, que são a existência autônoma de Deus. Podemos ver que Deus não depende de ninguém para existir, ele sempre existiu. Observamos também sobre a imutabilidade de Deus, que é também um dos atributos de Deus. Ele não muda em suas palavras, Deus não muda em seus atos. Então, isso é um atributo de Deus, que pertence a Deus. Vimos também sobre a infinidade de Deus. Deus ele não tem começo e não tem fim. Deus ele sempre existiu. Ele mesmo diz em Apocalipse que é o alfa e o ômega. E finalmente, nos atributos incomunicáveis de Deus, podemos ver também sobre a unidade de Deus. Vimos que há um só Deus. E agora eu desejo continuar com os irmãos, estudando sobre os atributos comunicáveis. Nós vimos no estudo anterior os atributos incomunicáveis. Mas o que são os atributos comunicáveis de Deus? São aqueles com quais os atributos do homem têm alguma relação de semelhança. Como pode ser isso? A semelhança com o homem em que sentido? Quando abrimos a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus ele faz o homem, nos deparamos com a frase de Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então percebemos que os atributos comunicáveis de Deus são aqueles com quais os atributos do homem têm alguma relação. E devemos entender por quê. Por causa do pecado, da queda do homem, essa semelhança ela é finita e é imperfeita. Porque Deus fez um homem perfeito. Mas o homem foi corrompido pelo pecado e se tornou imperfeito diante de Deus. Como os atributos incomunicáveis de Deus, a Bíblia também nos ensina a respeito dos atributos comunicáveis de Deus. Primeiro, o conhecimento de Deus. Quando falamos do conhecimento de Deus, nós estamos falando, irmãos, da perfeição pela qual Deus conhece a si mesmo e conhece todas as coisas. Deus, ele tem conhecimento. O conhecimento de Deus não é um conhecimento obtido de maneira externa. Ou seja, Deus ele não precisou fazer um trabalho científico, não precisou estudar livros, não precisou ler, reler, para ter conhecimento, porque esse conhecimento está intrínseco nele. Esse conhecimento está no próprio Deus. Então, irmãos, o conhecimento de Deus é inerente ao próprio Deus, ou seja, é um constitutivo ou uma característica essencial de Deus. Mas vejamos o que a palavra de Deus nos fala a respeito desse atributo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 39, nos é dito: porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Notem que o apóstolo Paulo, ele quando fala do conhecimento de Deus, Deus conhecendo os corações
dos homens, ele utiliza a palavra todos os homens. Ele conhece os corações, ele conhece o nosso ser, ele conhece nossos pensamentos. O Salmo 139, versículos de 1 a 6, também nos diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. É claro que todo o capítulo 139 de Salmo, ele vai dizer: tu sabes quando eu me sento, quando eu me levanto, tu sabes quando eu me deito, tu sabes quando eu durmo. Ele vai falar também, amados irmãos, que ainda a palavra não nos chegou à boca, mas o Senhor já conhece. Então, observe que o salmista, ele fala da completitude, Deus conhecendo tudo em todos. Observe ainda que em Ezequiel capítulo 11, versículo 5 nos diz: as coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Deus, ele conhece o homem. Isso é um atributo de Deus. É um dos atributos comunicáveis de Deus. O homem tem conhecimento. É certo que é um conhecimento limitado. Há homens, há mulheres que têm mais conhecimento, mas não chega o conhecimento de Deus. Porque, irmãos, esse conhecimento só pertence a Deus. O outro atributo que nós podemos refletir é sobre a sabedoria de Deus. Alguém chega a dizer: Deus é sábio. Deus tem conhecimento. Deus é rico em sabedoria. E isso é verdade. Isso significa, irmãos, o aspecto particular do conhecimento de Deus. E nos reportando a Luiz Berkoff, ele diz que a sabedoria de Deus é a inteligência de Deus como se manifesta na adaptação de meios para alcançar determinados fins. Com o objetivo final é a própria glória de Deus. Qual é o objetivo, queridos irmãos, da sabedoria de Deus? A própria glória dele, conforme nós podemos ler na palavra do Senhor Deus. Veja em Romanos capítulo 11, versículo 39, nos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Paulo completa dizendo: glória, pois, a ele eternamente. Tudo que Deus faz com sabedoria, e tudo e todas as coisas convergem para a sua própria glória. A sabedoria de Deus é vista na criação. Observamos, quando abrimos a palavra do Senhor Deus, no Salmo 19, a partir do versículo 1, quando o salmista ele diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Observamos que Deus é rico em sabedoria. A criação revela a sabedoria de Deus. Também a providência revela a sabedoria de Deus. Na obra da redenção também nos é revelado a sabedoria do Senhor nosso Deus. O outro atributo que ainda queremos compartilhar é sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus. É comum ouvirmos muitos crentes, muitos irmãos declararem aquele jargão daquele filme O Quarto de Guerra, quando a senhora diz: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu pergunto, realmente sabemos o que é a bondade de Deus? Como nós poderíamos defini-la no nosso finito conhecimento, na nossa finita sabedoria? E recorremos novamente à teologia sistemática de Luiz Berkoff, quando ele fala que a bondade de Deus pode ser definida como aquela perfeição de Deus que o move a tratar com generosidade, bondade, todas as suas criaturas. Por isso, irmãos, que quando nós nos referimos à bondade de Deus, quando dizemos que Deus ele é bom o tempo todo Deus é bom, nós temos a ideia de que mesmo sem merecermos, Deus ele é bom para conosco. Deus ele é bom para com os filhos dos homens. A Bíblia nos diz, lá no Salmos 36, versículo 6, que o Senhor conserva os homens e os animais. Deus conserva a sua criação. Deus me conserva, Deus lhe conserva em vida.
Essa é a palavra de Deus quando se refere à bondade de Deus. Também no Salmo 104, versículo 21, nos é dito que os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam seu sustento. Deus ele sustentando a sua criação, Deus sustentando os animais, Deus sustentando os leõezinhos. Jesus também nos diz que Deus é tão bom ao ponto de fazer que o seu sol se levante sobre maus e sobre bons, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. E aí não entendemos o porquê acontece, mesmo aquela pessoa que nós julgamos não merecer bem nenhum de Deus, e nós não entendemos porque ela é tão abençoada. Note, meus amados, que o Senhor Jesus, ele nos diz que Deus é tão bom que faz com que o seu sol brilhe para pessoas boas e pessoas más. Deus é tão bom que faz a sua chuva não cair apenas para o crente, mas também para o descrente. Não apenas para aquele que serve a Deus, mas também para aquele que abomina a Deus. Esses são alvos da bondade de Deus. Esses são alvos da misericórdia de Deus. Tudo isso revela-nos a plena natureza da bondade de Deus. E o último atributo que eu falo é sobre o amor de Deus. Será que nós podemos definir o amor de Deus? Será que nós temos uma compreensão do que é realmente o amor de Deus? Cantamos que Deus nos ama, que Deus é amor, cantamos que Deus é tão bom, mas nós temos a ideia do que é o amor de Deus, do que significa este amor. Como nós poderíamos definir o amor de Deus, meus amados? Definiríamos como a perfeição de Deus, pela qual Ele é movido eternamente à sua própria comunicação. Quando abrimos a palavra em João 3,16, que nos diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez como seres humanos, seres falíveis e seres finitos, não temos a compreensão do que é realmente o amor de Deus, ao ponto de dar o seu Filho para morrer numa cruz por você e por mim. Então veja que esse amor, Deus ele comunica aos homens. Deus ele comunica a todas as pessoas sem distinção. Consideremos aqui os pontos de vista sobre o amor de Deus, ou como o amor de Deus se revela. Primeiro, o amor de Deus se revela através da sua graça. A graça de Deus é o seu amor imerecido para com os que têm perdido o direito a Ele. A graça é o amor imerecido de Deus para com aqueles que não merecem. E se alguém vai dizer, ah pastor, mas eu mereço esse amor, eu mereço ser amado. A questão é, o que nós fizemos para merecer esse amor? Reflita comigo, o que você fez para merecer ser amado por Deus? Nós não fizemos nada. Deus nos ama de forma gratuita. Ele oferta seu amor para com pessoas que não merecem, como nós. A graça de Deus é o seu amor imerecido para com aqueles que não têm merecimento e estão por natureza debaixo de um julgamento para condenação. O apóstolo Paulo, incansavelmente, ele dizia, olha, nós merecíamos a condenação. Quando estudamos a palavra, nós vemos claramente que nós não merecemos ser amados por Deus, não merecemos ser salvos por Deus, mas pelo seu amor, que muitos amou, Ele assim nos salvou. Dentro do amor de Deus, podemos observar a misericórdia de Deus. O que seria a misericórdia de Deus? É o amor para com os que sofrem angústia ou aflição, independente dos seus merecimentos. Vamos ver em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, o que Paulo nos diz sobre isto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou,
estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Ele termina dizendo, pela graça sois salvos. A misericórdia de Deus, irmãos, é lançada para nós, mesmo sem termos feito nada para merecer. A graça de Deus, Deus se agracia de nós, não pelo que somos, não pelo que nós fizemos, porque quando olhamos para nós, o que há de bom em nós, irmãos? Quais são os atos de bondade que nós fizemos na nossa vida? E quando passamos a fazer uma retrospectiva da nossa vida, nós notamos que nós não fizemos nada para merecer sermos amados por Deus. Nós termos a misericórdia de Deus, sermos alvos da misericórdia de Deus. Nós não fizemos nada, nós não merecemos. Eu quero levar você a compreender isto. Porque muitas vezes batemos no peito e dizemos, eu sou salvo. Como que a forma que nós falamos revela merecimento, revela que nós fizemos algo, ou que nós conquistamos a salvação. E nós, irmãos, não conquistamos nada. Quem conquistou foi Cristo naquela cruz, derramando seu sangue por mim e por você. E dentro ainda do amor de Deus, nós podemos ver além da graça de Deus, além da misericórdia de Deus, nós vemos também a longanimidade de Deus. Deus é longânimo, irmãos. E o que seria essa palavra longanimidade? Quando se considera o amor de Deus em suportar os perversos e maus. Esse tratamento é chamado de longanimidade ou tolerância. E aí passamos a entender o porquê vemos tantas pessoas que são más, que praticam absurdos. Nós vemos hoje esse serial killer sendo perseguido e nós torcemos que ele seja pego pela polícia. Vejo muitos desejando que ele seja morto, mas o porquê, meus amados irmãos, que esse homem, ele ainda é mantido vivo, porque Deus é longânimo com ele. Deus é tolerante, não só com ele, mas comigo, com você também. Porque nós, irmãos, não fazemos os atos que esse homem faz, mas nós fazemos coisas que não agradam a Deus também, que entristece o coração de Deus. Mas Deus é longânimo para conosco. Veja que Paulo nos diz, Romanos capítulo 2, e leamos os versículos 3 e o versículo 4. Romanos 2, 3 e 4. Nos diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? O versículo 4 diz assim: ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Paulo, ele é claro quando ele fala de Deus, ele ser longânimo, ele mostra realmente quem é o homem. Ele fala, você pensa que você vai se livrar? Você pensa que Deus, ele não liga para o que você faz? Aí ele fala, pelo contrário, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é tolerante, tendo em vista o quê? Que você venha se arrepender. Interessante, irmãos, que mesmo o homem sendo perverso, o homem sendo mau, e Deus, ele não ceifa a sua vida, porque ele, na sua bondade, no seu amor, ele é longânimo para com aquele homem, para que aquele homem venha se arrepender, independente do mal que ele tenha feito, para que ele venha se arrepender diante de Deus. Eu quero concluir esta palavra reconhecendo que os atributos comunicáveis de Deus engrandecem o nome de Deus, além de beneficiar os seres humanos, além de beneficiar a igreja com toda a sorte de bênção em sua imensa misericórdia e amor, com que nos amou, continua chamando homens e mulheres a um relacionamento íntimo com Ele. Para isso, meus amados, é preciso sempre buscarmos a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês
e que possamos a cada dia refletir sempre na palavra do Senhor. Mas louvo ao Senhor por tudo quanto Ele fez, pelo que Ele declarou lá em João 3,16. Motivado por amor, entregou Jesus pra morrer no meu lugar, suspenso numa cruz. E pra todos quanto creram, o seu sangue trouxe paz, justificação, reconciliação com o Pai. Vai, vai, vai.